Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV, não é? Olha, daqui a pouquinho, Thiago Rocha e Felipe Campos aqui conosco na nossa Roda da Fofoca. Mas na nossa primeira página, vale dizer que não há nada como um dia após o outro, porque depois de chorar no domingo, porque perdeu o troféu Domingão do Faustão como melhor atriz do ano, por seu desempenho como a Bibi Perigosa, a Juliana Paz acaba de ganhar um prêmio mais importante ainda que o da emissora em que ela trabalha. A Juliana Paz acaba de ser eleita a melhor atriz de 2017 pela Associação Paulista dos Críticos de Arte. É um prêmio que tem um peso enorme, porque o troféu, claro, do Domingão, ele é muito importante, mas ele é considerado festa da firma, sabe? Porque é só o pessoal da Rede Globo que ganha, na verdade. A Associação Paulista dos Críticos de Arte faz uma votação no geral, né? Nos destaques entre todas as emissoras, o cenário artístico, inclusive os canais a cabo. E a Juliana recebeu essa notícia, deve estar se sentindo vingada de toda a dor que ela sentiu por ter sido injustiçada no prêmio. E a gente volta a dizer, nada contra a Paola Oliveira, ali poderia ter acontecido até um empate, mas realmente o destaque do ano inteiro tinha sido a Juliana com a Bibi Perigosa. Foi muito esquisito, tanto que a reação toda das redes sociais do público no geral foi imensa. Como é que ela não ganha esse troféu? Não porque a Paola não tivesse feito um papel excelente, ela fez, ela teve uma atuação perfeita também, mas a Juliana tinha ido um degrauzinho acima e mereceria de fato esse troféu. Não veio, mas na sequência veio um troféu de uma importância maior, muito mais significativo na verdade, e esse troféu é dela. Não precisou esperar o quê? 48 horas? E aí veio a vingança. Agora, a Paola Oliveira, a gente não pode negar que ela lidou com essa situação que acabou não sendo fácil para ela também, que eu acredito que tenha empanado um pouco o brilho da festa e da alegria dela, toda essa polêmica em torno da premiação. Mesmo assim, ela se portou de uma maneira muito elegante o tempo todo. Ela até mandou uma mensagem, não é? Colocou lá no Instagram da Juliana Paz, dizendo: é nosso, se não fosse a Bibi, não existiria a Geisa, não existiria todo o núcleo. Ela tentou ser muito gentil, mas parece que ela não foi bem recebida, porque a Juliana Paz teria, isso segundo fofocas das redes sociais, mas tá ali para provar, na verdade é fato, que a Juliana acabou curtindo, não é? Uma seguidora que falou mal da Paola Oliveira, e depois aquela mensagem tão bonita que a Paola mandou ontem para a Juliana, sumiu, desapareceu, o que, claro, só podemos chegar à conclusão de que realmente ela foi apagada pela própria Juliana Paz. E aí ficou uma coisa feia, né? Desnecessária, na verdade, mas vamos deixar por conta de toda a tristeza, de toda a mágoa, de toda a indignação, de toda a revolta que ela ficou, porque, como ela disse, ela tinha saído de casa na base do vai que é sua, né? Vai que realmente a vitória seria dela, e não foi. Foi uma surpresa para todo mundo, de fato, como a gente comentou ontem. E hoje, o que a gente tem para comentar é essa reviravolta. Essa história de melhor atriz realmente foi de surpresa atrás de surpresa. Primeiro ela perde lá no Domingão do Faustão, mas aí a Juliana dá a volta por cima nessa história da Associação Paulista dos Críticos de Arte, gente. Porque, olha, essa votação da Associação Paulista dos Críticos de Arte, ela é feita em uma reunião com os críticos do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo. Foi ontem essa votação, hoje já está aqui o resultado, tem outros premiados que eu vou dizer para você quais são, mas de cara, melhor atriz Juliana Paz. E a festa de entrega do troféu também é uma coisa bonita, importante, que tem muita repercussão, na verdade, e ela deve vir a São Paulo para receber esse prêmio com toda certeza. Agora,
Outra coisa bonitinha que a Paola fez, né? Eu acho que ela está tentando de todas as maneiras dar uma aliviada nessa situação, não deixar que isso acabe estremecendo a relação delas, que sempre foram amigas nos bastidores, postavam vários vídeos juntas, a Bibi e a Geisa, brincando, dançando, fazendo várias coisas, vocês se lembrem, né? Então me parece que a Paola está muito preocupada com isso, porque ela foi uma das primeiras a postar a notícia da premiação da Juliana Paz pela Associação Paulista dos Críticos de Arte, né? Tipo assim, aí agora me deixa curtir meu troféu em paz, olha aí, ela também ganhou o dela e mesmo assim ela parabenizou a Juliana, e a Juliana talvez mais feliz hoje, menos abalada com o choque da derrota na Globo, ela entrou lá no Instagram da Paola, disse obrigada e mandou uns beijinhos assim. Então a gente espera que é nesse pé que fique a coisa, porque acabou virando um empate. A Paola ganhou da Globo e a Juliana ganhou da Associação Paulista dos Críticos de Arte, que sem dúvida é um troféu de mais peso realmente, de maior importância do que esse que a Paola recebeu, sem desmerecer nem o trabalho de uma, nem o trabalho da outra, mas que tá muita gente falando assim, olha a vingança, olha como a justiça vem a cavalo, olha como a justiça tarda, mas não falha, todo tipo de comentário você já pode começar a ler aí nas redes sociais. Vou mostrar para vocês como é que a Paola Oliveira colocou a notícia aí da vitória, não é, da Juliana Paz, nesse prêmio de melhor atriz do ano de 2017 pela APCA, que é a Associação Paulista dos Críticos de Arte. Eu não sei se vocês têm aí em cima, mas é bem bonito. Ela coloca com a manchete, né? Juliana Paz ganha o prêmio, não sei o quê, e depois você começa a ler os comentários. Você acha mais ali no meio uma obrigada da própria Juliana Paz. Então quer dizer que se ontem a Juliana curtiu comentários que eram contra a Paola e acabou apagando, né, a própria homenagem que a Paola tinha emprestado, aliás, tinha prestado para ela, aí a coisa tá bem diferente hoje, bastante diferente mesmo, é a volta por cima, é a hora da vingança, realmente, não que seja uma coisa premeditada, porque eu acho que nem a Juliana Paz estava esperando isso, muito menos a Paola, mas aconteceu dessa maneira. Eu acho legal para os fãs também, tanto de uma quanto de outra, na verdade, né, foi uma coisa muito legal que de fato aconteceu. Olha, outra surpresa nessa premiação, que também achei merecidíssima, como eu falei para vocês, a Associação Paulista dos Críticos de Arte também vê o que se passa nos canais a cabo, e por conta disso, não só, além da Juliana, a novela A Força do Querer foi eleita como melhor novela também, mas a Tata Werneck, por causa do Lady Night, ganhou como melhor apresentadora de TV, que é uma coisa que não aconteceria se a análise, não é, a votação fosse feita só em termos de TV aberta, dos grandes canais, mas não, eles levam também em consideração a programação do a cabo, e aí justiça foi feita, porque realmente esse ano quem teve um destaque imenso como apresentadora de talk show, mas que repercutiu a beça, foi além do gênero do programa, né, foi a maneira realmente de conduzir, foi a Tata Werneck, que deve estar muito feliz. Aliás, ela está mesmo, porque ela deu uma declaração dizendo, sempre sonhei com ele, ou seja, com esse troféu, com essa premiação da Associação Paulista dos Críticos de Arte. Olha, com essa segunda temporada, ela realmente fez por merecer. Achei justíssimo, achei que o pessoal realmente acabou aí escolhendo muito bem. Então, os destaques da premiação: Juliana Paz, pela Bibi Perigosa, melhor atriz de 2017. Melhor novela, não poderia ser diferente. Enfrentou a maior polêmica, foi acusada de tanta coisa, né? A autora e a história dessa autora, que é a genial Glória Pérez, mas aí uma premiação também altamente gabaritada e que vai para a novela dela, que foi a melhor novela de maior repercussão da TV nesse ano. E Tata Werneck comemorando o título de apresentadora. Olha aqui, novela Força do Querer, ator, o Júlio Andrade, não é? Por
o Um Contra Todos na Fox e o Sob Pressão na Rede Globo de televisão, que ele fez. O diretor Luiz Fernando Carvalho, por Dois Irmãos, na TV Globo. A série Sob Pressão, da Conspiração e da TV Globo. E Sob Pressão também teve vencedor ontem, que foi a Marjorie este ano, né? Também dessa minissérie que foi ótima e vai ter segunda temporada. Programa Terra 2, da TV Cultura. Apresentadora Tata Werneck, Lady Night. Porque, na verdade, a categoria apresentador, seja homem, seja mulher, é uma categoria só, né? Então ela concorreu com vários homens e ela acabou ganhando realmente o troféu da APCA. Vocês já têm a mensagem aí, não tem? Daqui a pouquinho a gente acha, então, para poder mostrar para vocês, viu? E enquanto isso, vamos começando a nossa roda da fofoca com os nossos companheiros aqui. Ver o que eles acharam dessa coisa, né? Dessa reviravolta aí na vida da Juliana Paz, para que vocês possam saber também a opinião deles. Boa tarde, Thiago Rocha. Boa tarde, Sônia Abrão. Tudo bom, querido? Tudo jóia. Boa tarde para todo mundo. Viu como as coisas acontecem de repente? Mas você viu também, a gente tinha razão, que a gente falou no programa ontem, que esse lance não estava muito claro. Depois muita gente falou assim, Thiago, ela só ganhou, a Paola só ganhou porque é namorada de diretor da Globo. Aí é sacanagem. É sacanagem. Falei ontem, aí é sacanagem. Ela tem méritos, nossa, entendeu? Mas se você quiser... Ela deu show também, né? Uma com a outra, a Juliana Paz deu mais show que a Paola Oliveira. E ponto final, era dela o troféu, parabéns né? A PCA, por reconhecer de fato os críticos de arte, né? Por reconhecer de fato quem é por não ter se equivocado, na verdade, né? Olha a mensagem. Essa mensagem da vitória da Juliana Paz foi postada pela Paola Oliveira, tá? A PCA elege os melhores da TV em 2017. A Força do Querer e Sob Pressão são destaques. Olha lá, a Isis Valverde, a sereia da novela Força do Querer, também curtiu, e a Adriane Galisteu. Mas a Isis é da novela, ela não entrou nem entre as 3 do Domingão do Faustão. Uma coisa que o pessoal reclama muito também, não é? E a Paola Oliveira entrou lá, deu parabéns, botou um coraçãozinho, aí a Juliana Paz respondeu, né? Ela falou obrigada e botou 3 beijinhos aí para Paola Oliveira. E a gente espera que as coisas continuem nesse clima daqui para frente. Chega de disputa, de mágoa, né? Do público também não estar satisfeito, de ficar essa história no ar, puxa, não merecia, porque na verdade a Paola merece os parabéns também pela atuação dela, não merecia o troféu, mas parabéns com certeza, porque ela se superou muito, viu? Olha aí, olha como elas sempre se deram bem nos bastidores da novela. Foi só no domingo que a coisa deu uma estremecida por conta da mágoa aí da Juliana Paz em relação à premiação. Felipe Campos, boa tarde. Tudo bem, querido? Boa Tudo tarde, em paz? Sônia, conta pra gente. O que você achou disso também? A gente chora num dia, ri no outro, né? Comemora no outro. Eu acho que a vida de televisão é a vida de artista, é a vida de emissora e você não tem o que contestar. Porém, eu jamais colocaria eu jamais colocaria uma mensagem no Instagram. No caso da Paola Oliveira, chamaria a Juliana primeiro para conversar. Né? Eu acho que é óbvio que ela deve ter ficado chateada, enfim. E depois não ficaria mais com essa coisa de querer ficar pedindo desculpa. Tadinha, aí você vê querer que ficar, sabe? conseguiram estragar um pouco da alegria dela, né? Eu não colocaria, não. Até porque eu acho assim, óbvio, eu acho que a Juliana Paz, ela deu um show. Ela foi incrível na novela, mas também viver a vida de policial também não é fácil. Não, né? Gente, e a Paola Oliveira, ela fez, né? isso com afinco também, né? Mas a Juliana realmente hoje, né? Ela é eleita aí como a melhor atriz pela PCA, né? Não é festa da firma. Que é um dos maiores prêmios que nós temos no mercado, no mundo artístico, e que elege realmente as pessoas com talento. E ela ganhar esse prêmio foi sem dúvida, eu acho que... Tapa na cara da Eu da falo, produção. meu amor, vingança é um prato que se serve frio.
aconteceu no domingo, na terça já tá tudo diferente, na verdade, né? Então é assim, palmas pra Juliana, palmas pra Paola também, vida que segue, na verdade. Ainda tem o M pela frente, só falta a Juliana ganhar. Pois é, já pensou, né? Aí realmente a coisa vai ficar séria. E foi bem o que você falou mesmo, é festa da firma, né? Então, assim, eu acho que a Juliana ficou muito mais chateada por ser festa da firma, sabe? Sim. Aquela coisa assim, né? Porque ela foi a grande protagonista do ano. Sim, ela foi a grande protagonista capa de todas as revistas, né? Entendeu? Destaque de todos os jornais. Público gostando muito da interpretação dela. Não gostava muito da personagem aí, que eu já falei, que eu acho que pintou a encrenca toda. Essa divisão toda que acabou prejudicando as duas, em certo sentido, né? Porque a Paola não ficou 100% alegre depois de tudo, coitada. Eu acho que o que o Felipe levantou é importante a gente dizer, não é comum, costumeiro ou rotineiro você pegar um print, olha só, ela ganhou o prêmio tal. Não, mas então, pra você ver como tentando pesou. adoçar, né, a Juliana, não quer ficar com inimizade. Não, eu acho que a inimizade não precisava existir, até porque não foi a Paola que se escolheu para ganhar o prêmio. De jeito então, nenhum. se a Juliana tem alguma rusga ou algo para resolver, tem que resolver com a produção. Exatamente, não com ela, na verdade, né? E as duas saírem para ir tomar um chá, conversar, bater papo, dar cinco. Uma mostrar o prêmio pra outra, né? Sabe? Comemorar Olha, o eu não tenho sucesso nada a ver da novela. com isso, você também não, entendeu? Porque nessa altura do campeonato, criar inimizade por uma questão tão boba como essa, né? Acho que foi mais uma estremecida, assim, no dia, por conta do choque mesmo da Juliana, né? E hoje, como você tem rede social, antigamente não, o artista passava o perrengue dele, mas passava em casa, conversava com o pai, com a mãe, com a tia. Agora, como você tem rede social, você fala, não, peraí, e vou resolver. E aí a gente acaba sabendo do que acontece. E aliás, como as redes sociais, elas são a maior plateia do mundo, seria uma coisa legal para o aplauso das duas, que elas pudessem tirar uma foto juntas, né? Quem sabe cada uma com seu prêmio, ou as duas se abraçando, se beijando, sei lá, para mostrar que realmente elas estão comemorando não só a vitória pessoal de cada uma, mas o grande sucesso desse trabalho no geral, que foi a novela A Força do Querer, também premiada pela APCA. Então, eu acho que isso seria um desfecho, tipo final feliz de novela, né? As duas acabam juntas, olha só que legal, numa boa, realmente. Então, não custa não, né? Faça uma foto, vocês duas juntas, como esses vídeos tão legais que vocês postavam, que eu acho que aí as duas torcidas, esse vídeo começa com a briga e aí, como é que termina? Não termina. Vamos ver. Ó, briga. Não, o troféu é meu. Não, o troféu é seu. Não é meu o troféu. É isso que a gente quer, na verdade. Adorei. Muito legal. Geisa e Bibi, as duas poderosas, na verdade, né? Muito legal. Bom, vamos começar a nossa roda da fofoca de hoje falando sobre a entrevista que a Branca Silva deu ontem ao Super Pop da Luciana Gimenez aqui na nossa Rede TV, onde ela confirmou que também apanhava do marido, que era o cantor Naldo Beni. Ela fez uma declaração que me impressionou, porque aquela história de não deixar marcas, né? Porque ele puxava mais pelo cabelo, empurrava, aquela coisa toda. Ela deu uma descrição. E eu fico muito preocupada com os filhos nessa história, porque o filho do Naldo está aí nas redes sociais defendendo o pai, e o filho da Moranguinho está aí nas redes sociais defendendo a mãe. Quer dizer, eles também estão sentindo essa pressão toda, né? Aliás, o filho do Naldo, o Pablo, ele estava em casa no dia da briga, da confusão, e ele preferiu ficar trancado no quarto dele para nem ver tudo isso, porque era uma coisa complicada, e deve mesmo ser complicada para ele, porque ontem na entrevista, a Branca, daqui a pouco vocês vão ver os trechos, a Branca também estava dizendo que quando ela apanhava do Naldo, às vezes ela apanhava na frente do filho que tinha 5 anos de idade. Então vocês imaginam, né, tudo isso, como ficou guardado dentro dele, é um trauma para uma criança, e ele vê essa cena, conviver com isso até agora, que ele é adolescente ainda, praticamente um jovem adulto, é muito complicado, né, gente? É de você se trancar no quarto mesmo ou sair correndo,
porque é pesado demais, mas demais esse tipo de coisa. Você estava lá, Felipe? Tá, então conta pra gente. Na verdade, assim, ontem o que eu ouvi, o que eu presenciei através da Branca, foi realmente um show o que essa moça passou foi um show de horror, né? 15 anos, né? 15 anos, ela foi responsável praticamente por todo o sucesso do Naldo, era a produtora do Naldo, ela que comandava todas as histórias, fazia as histórias acontecerem, e de repente ela foi trocada aí pela Moranguinho. Ela apanhava assim dele, ele chegou a agredir ela algumas vezes, e também era muito rotineiro, puxão de cabelo, empurrões, e disse que ciumento, disse que ele era extremamente ciumento, mas porém ela diz que ela foi traída sempre, né? Então quer dizer, o cara pega, né? Ele trai, e depois ele vai pra cima, que é muito nítido e é muito óbvio de quem usa, né? Tem o ditado, quem usa cuida, né? Exatamente, né? E ele, na verdade, a gente percebe que ela sofreu demais, essa é a grande verdade, sabe? O filho viu a mãe apanhando, foi um horror, sabe? Eu acho que essa moça passou, muita gente boa. Tá certo. Eu volto aqui já, vocês vão ver o vídeo. Eu quero falar para vocês o que eu achei do posicionamento da Branca também, conversando com a Luciana Gimenez. O Thiago Rocha vai dar a opinião dele. Daqui a pouco a gente mostra tudo mais completo ainda para vocês. Eu só vou fazer um intervalinho para a gente começar nossos recadinhos do bem, porque a Lu... Ontem, porque eu assisti o Super Pop, aliás, parabéns para toda a equipe do Super Pop por conseguir essa entrevista com a Branca, mas o pessoal falou, mas deve ter sido bom, porque ela ficou 15 anos com ele, se ela disse que apanhou durante... A gente ouve ou lê cada coisa assim, tão imbecil. Gente, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, e mais do que isso, sabe? Porque assim, se a pessoa já te agrediu e talvez você não tenha outras possibilidades, o que você vai fazer? Você vai morar embaixo da ponte? Como é que você vai lidar com toda aquela situação se sua vida já está já está sendo um verdadeiro inferno? Você quer que ele seja pior ainda do que está sendo? Então assim, gente, cada pessoa sabe o momento exato que tem para desabafar. É uma gota d'água hoje, outra manhã, chega uma hora que o copo transborda. A Moranguinho mesmo, ela não era agredida antes do casamento e só veio falar 7 anos depois. Por quê? Porque cada um tem seus motivos. A Moranguinho ainda vai explicar o motivo real dela ter sido agredida. É o medo e a dependência, são os dois maiores motivos das mulheres, sabe? E a maior, e ela disse uma história que foi muito engraçada, que ela dizia que ela não tinha a sensação que ela era agredida. Mas porque psicologicamente você vai perdendo, ela acha que era, né? E outra coisa, ela escolheu a Moranguinho para ser a protagonista do clipe do Naldo. Foi aí que eles se conheceram. Não foi. É isso que talvez a Branca não saiba. Não foi. O que aí. Todo mundo fala é que eles já tinham um caso há 1 ano. Ah, é? Exatamente. Bom, mas a versão oficial é essa mesmo. Que ela conta. Daí o que acontece? Ele ele saiu de casa 2 dias depois, dizendo para ela o seguinte: vou ali, vou ficar 90 dias com ela e depois eu volto pra você. Que isso? Você acredita? Que coisa. Eu vou louca, ali, eu fico 90 dias com ela e volto pra você. Aí ela pegou e falou assim, não, você vai, agora você vai ficar com ela e pode levar suas coisas também. Tá certo, né? Porque me surpreendeu muito o posicionamento da Branca Silva no Super Pop, porque eu me lembro muito bem que na época da separação, ela virou a rainha do barraco. Né? Isso. Era uma coisa louca e o Pablo metido no meio, a gente ficava também, todo mundo que cobria essa área ficava preocupado com o menino, porque a gente não vê as pessoas só como informação, viu, gente? A gente tá ali convivendo junto, vendo tudo acontecer, tendo que falar sobre isso, que sempre é uma coisa muito delicada, a gente pisa em ovos, né? E mexe também com a emoção da gente, com o coração da gente, não é legal ficar vendo ninguém sofrer, não. Mas ela ficou uma fera,
era, ela se portou como aquela mulher que acha que o marido foi roubado dela, que ela foi traída, realmente. E é nesse tipo de situação que vem um outro discurso que eu acho simplesmente abominável. É mulher contra mulher por causa de um homem. Quando ninguém, eu detesto essa coisa, roubar o meu marido, roubar o meu namorado, minha namorada, meu noivo, minha noiva, sei lá o quê. Porque ninguém rouba ninguém. Né? Porque primeiro que ninguém é de ninguém, e segundo que as pessoas vão porque querem. Ele não saiu de casa pela coleira, né? Ele não foi arrastado, não foi algemado, não foi chicoteado, não foi nada. É uma livre escolha. Então por que não, na hora de analisar a situação, não vem o lado do homem? Não, a mulher é a culpada. A gente já viu essa história na separação do Safadão. Graças a Deus agora, né, elas estão se dando pelo menos cordialmente em função das crianças. Acho isso muito saudável. Mas, por conta dessa história, eu achava que ontem a Branca, ao conversar com a Luciana Gimenez, ela viria com esse mesmo discurso, porque o que a gente mais viu de abominável nas redes sociais é aquela história, bem feito que ela apanhou, devia ter apanhado mais, porque olha o que dá roubar o marido da outra. Então, é uma mentalidade feminina, machista, e pior que homem machista é mulher machista, na verdade. E esse tipo de coisa não existe, ninguém rouba de ninguém, e ninguém merece apanhar porque você de repente se apaixonou por um homem que era comprometido e ele veio para você. Acontece de monte. E ela não, ela teve um posicionamento, acho que durante esse tempo todo, esses 7, 10 anos aí, sei lá, a Branca amadureceu, pegou seu próprio rumo na vida. Depois do que ela conta desse inferno que o Felipe está narrando aqui, ela deve viver em paz, ela deve viver tranquila, né? O filho dela está criado praticamente, então acho que toda essa mágoa, essa situação tão negativa e tão traumatizante que ela viveu foi depurando, porque ontem ela foi absolutamente elegante, equilibrada, fez colocações muito próprias, quando ela justifica inclusive o porquê a Moranguinho pode não ter se separado do Naldo antes, quando ela diz, eu acho que ela ficou pensando na filha dela, porque ela sabe que ela pensou no filho dela também, e eu acho cruel, muito cruel, quando as pessoas questionam, por que ficou tanto tempo junto? Por que não largou antes? Então algum interesse tinha. Como muita gente eu vejo nas redes sociais, largou o Naldo agora que o dinheiro acabou. Entendeu? Tem essas coisas que são perversas, gente, que elas são pano de fundo de toda a violência que a gente vê por aí. Por isso nós somos campeões de feminicídio no mundo. É o Brasil, por causa dessa mentalidade retrancada. Ninguém merece apanhar, ninguém merece ser espancada ou espancado, ninguém merece esse tipo de agressão, na verdade. E ela entendeu isso, não é? Ali a gente viu de mulher para mulher. Né? Aí ela sabia o que ela tinha passado, ela colocou o que ela entende que a outra tenha passado também. Então aquela coisa de uma contra a outra, ou bem feito, você merece, não existe mais. E isso vocês podem ter certeza que é subir um degrauzinho na escala da evolução, né? De se pensar diferente também como mulher nessa história de relacionamento com os parceiros de vida. Realmente eu achei muito legal. Parabéns para ela, gostei. Os dois eram muito jovens, né? Ela de 14 para 15 e ele de 16 para 17. Mas só que foi aquela coisa que ela disse. Ela falou, quando eu casei, que eu achei isso muito interessante. Ela falou assim, quando eu casei, eu tive que ser mãe. Porque eu já tive, já engravidei e eu tive que parar minha vida e ser mãe. Ele não, ele continuou sendo Naldo. Mas é com homem assim, né? Ele continuou sendo Naldo, ele foi viver, ele foi atrás, ele foi correr, ele foi, enfim. E aí sim, eu busquei junto com ele o sucesso, nós buscamos juntos a nossa história. Então ela tem uma parcela de responsabilidade muito grande no sucesso do Naldo. Mas isso ele sabe, né? Isso ele é obrigado a reconhecer. Já o Thiago Rocha fala mais também, daqui a pouco tem mais assuntos na nossa roda da fofoca. Mas falar de mais coisas, você conclui as suas impressões. Vai passar o vídeo, não vai passar o vídeo? O que vocês querem fazer aí? Pode falar, Olha, Thiago. a Branca, quando ela fala, hoje, a gente tem a plena certeza que ela está falando a verdade. Quando aquelas primeiras notícias, que era uma atrás da outra, quase todo dia tinha ou um barraco, ou briga por pensão,
Era uma coisa séria. Você ficava desconfiado, você falava assim, será que isso está acontecendo? Porque também o Naldo, naquele momento, ele estava no auge da carreira dele. Sim. Estava no momento mais alto. Eu lembro que teve um artista... água de coco, pra mim tanto faz. Adorava isso. Mas você lembra quando ele saiu na sacada de um prédio com um ator? Sim, e aí foi o Will Smith. Will Smith, não Exatamente, foi? Lá no Rio de Janeiro, e todo mundo ovacionou e o Will ficou boquiaberto com a popularidade do Naldo. Exatamente. Então assim, ele era o cara e a gente imaginava que estava tudo certo e que a Branca poderia ser uma desequilibrada que não estivesse falando Lé com Cré. Não estivesse aceitando a separação e pronto. É isso, mas nada como um dia após o outro. Nada como um dia após o outro, já diz Alcione, né, meu? Verdade. Então, é verdade. É isso mesmo, né? É aquela coisa, o tempo é o senhor da verdade, as coisas acabam vindo à tona. Vamos ver um trecho do Super Pop de ontem, vamos lá. Na época, eu fiquei muito chocada, porque assim, eu trabalhei, dei minha vida, dei minha carreira. 15 anos de casamento. Exatamente. E ainda saí como uma louca da história, porque eu era louca, eu era recalcada, eu que tinha dor de cotovelo. Não foi fácil, sabe? Porque não foi só o marido que foi embora. Você imagina, ele levou tudo. Ele levou o pai que ele era, ele levou o amigo, o parceiro, o meu trabalho. Você acredita que ele possa ter batido na Ellen? Sim. Você ficou com ele 15 anos. O Naldo fica agressivo quando colocado na parede? Porque a pessoa é agressiva ou não é? Porque raiva todo mundo tem. O que a gente faz com essa raiva é o diferencial. Todo mundo tem raiva. Alguns mais, outros menos, mas se apertar o botão certo, raiva todo mundo tem. Não quando é colocado contra a parede, mas em termos de ciúme, sim. De ciúmes, ciumento. Muito. Filho, assim, eu posso, eu mando, eu faço? Posse, total. Posse. Exatamente. Você acredita que possa ter sido isso, então? Eu acredito sim. Ele é bem ciumento para poder fazer isso. Minha agenda do telefone, eu não podia ter homem, eu não podia falar com homem. Você tá falando sério? Tô falando sério. Quer dizer, medo de falar com homem? Tinha muito. Se você sair, se quiser sair, não? Não. Medo? Medo. E ele era bravo, então medo? Era. Você acha que ele era fiel a você? Nunca. Entendi. Nunca. Você sabia que ele não era fiel ou você desconfiava? Desconfiava. Algumas vezes eu tive certeza e é como eu falei, perdoa pela família, por acreditar que vai mudar. Você acha que ele foi fiel? Não. Será que ela sabia? Sabia. Mas você soube de alguma coisa dele? Comigo, por exemplo. Era isso que eu ia falar com ela. Com ela, eu esqueci disso, porque ele voltou pra ela, né? Não. Depois saía com ela. Chegou uma época que a gente voltou a sair. Tanto que eu postei as fotos na época lá atrás. Aí a própria esposa dele, a Ellie, foi no meu Instagram e me desafiou. Quero ver essas provas que você tem aí. Eu falei, então toma. O que era? Fotos da gente em Fortaleza. Eu ia pra shows, a gente viajava. Ele traía com a ex-mulher, a atual. Isso. Mostrei. Temos as fotos, inclusive, olha lá. Não, e tira foto. A galera gosta. Olha isso, gente. Adoro. Branca, era assim com você? Ele te agrediu no casamento? Assim, normalmente quem agride um, agride dois. Ele agrediu. E você também, muito novinha, acabou aceitando. É como eu te falei, é uma coisa que cresce, aprisiona. Espera um pouquinho, só para entender. Você apanhou do Naldo, é isso? Sim, também. E não denunciou? E bastante. Eu já não sei, bastante. Mas também não dá pra quantificar, né? Porque apanhar já é ruim. E também, assim, foi uma coisa que ficou lá atrás. Eu não fiz nada. Você não fez nada, mas desde que você tinha 15 anos, era uma coisa que acontecia. Por isso você tinha medo dele. Era, por esse ciúme aí, de posse. Porque ele é doente e torna quem tá com ele doente. Fica com medo, né? Você não quer apanhar. Exatamente. Porque não é que vai ficar com medo. Porque também não é normal a pessoa apanhar, perdoar e a mãe tá apanhando. Também, a pessoa que apanha, que sofre, né, esses abusos, ela também é doente, porque ela tá presa dentro desse mundo, onde eu acredito que ela estava pensando na filha, na família. Você pensou no seu filho? Muito. Seu filho presenciou algum tipo de agressão? Sim.
Tá aí, gente. Então, foi aí um trecho dessa entrevista da Branca Silva, ex-mulher do Naldo, que eu acredito que, diante do público, complicou mais ainda a situação dele, você não acha? Eu acho. E agora, o Naldo falou que vai fazer esse retiro, mas eu acho que esse retiro já deveria ter sido feito há muito tempo, talvez há mais de uma década, porque já é algo que é recorrente e há muito tempo. Tem um primeiro relacionamento, tem um segundo relacionamento, que as duas pessoas são tratadas da mesma forma. Então, assim, precisa rever o que está acontecendo. Talvez hoje seja importante, mas tarde demais para cicatrizar justamente tudo que essas pessoas já passaram. Acho é importante também para não degringolar, se por acaso houvesse uma próxima vez, numa tragédia, porque ciúme a gente sabe que mata. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. A pessoa fica cega, né? Exatamente. Fica tem cega. que passar um tempo na cadeia, tem que se tratar, quem sabe assim, bota o juiz no lugar. E assim, eu não acredito nessa recuperação, porque ele colocou o vídeo no Instagram, depois saiu, depois tirou, aí depois foi dar entrevista na porta da igreja. Então essas histórias meio articuladas não me convencem. Não, sabe? o público também já sabe ler esse jogo. Não me eu acho convence. que não convence ninguém. Então, o que seria importante agora, se ele for para terapia, vai realmente, ou se for para cadeia também, que se recupere lá e veja o que ele pode fazer. Não, dá para fazer terapia na cadeia. Isso dá, é importante. Dá para ser atendido por um pastor lá dentro também. Dá para fazer tudo no local onde a justiça vai decidir se ele vai parar ou não. Acho que era importante, né, passar um tempo até como exemplo mesmo, para ser, quem sabe, ajudar a ser um freio moral, pelo menos, nesse tipo de coisa, viu? Bom, já a gente volta, tem bafões de Felipe Campos daqui a pouquinho, muita coisa ainda pra gente comentar na nossa roda da fofoca. Mas agora eu vou falar com a Thaisa, que traz pra gente o colchão Sono Quality, que é o colchão da saúde. Tenha o seu, você vai ver o que você ganha em termos de qualidade de vida, né? Tá boa, querida? Ótima, graças a Deus. Exatamente, gente. Quer ter qualidade de vida, então tenha um sono reparador, que há uma grande diferença, né, Sônia? Claro. Dormir é diferente de repousar. Dormir a gente dorme em qualquer lugar. Agora, repousar mesmo, a gente precisa de um colchão de qualidade. E isso, a Sono Quality entende que é sono de qualidade, gente. Essa conversa, após polêmica, a Xuxa surpreende com fotos e declaração sobre Silvio Santos. A Xuxa, eu vou te falar, claro, né, gente? Hoje é 12 de dezembro, hoje é aniversário do maior comunicador do mundo, e aí vem todo mundo, né? Parabéns, muito legal. A maior parte é tudo muito sincero. A Xuxa, eu acho que ela tinha que fazer uns pedidos de desculpas aí pro Silvio, mas, né? Diga. Não, essa história. Bom, vou ler a nota para vocês entenderem, vai. Em um momento raro, a apresentadora Xuxa Meneghel e o dono do SBT, Silvio Santos, apareceram juntos em uma foto pra lá de antiga. A imagem foi publicada pela própria loira em seu perfil no Instagram para homenagear o comunicador pelo seu aniversário. Silvio está completando 87 anos de idade nessa terça e ganhou uma linda mensagem da Xuxa. Tio Silvio, desejo que você seja sempre feliz e que você consiga trazer mais felicidade para quem gosta de você. O que você sempre fez com muita maestria. Para quem gosta. Pra quem gosta. Porque ela força nesse sentido, né? Gente, assim não dá, viu? Que bom. Tá aí, diga. Adorei. Olha, eu acho que nada também, um dia após o outro, para as pessoas verem como que pisaram na bola, né? O nosso mecanismo, porque talvez se fosse no ano passado, essa felicitação de feliz aniversário não teria acontecido. A gente sabe que ela ficou muito pé da vida com o Silvio por uma bobagem, por uma interpretação errada dela. Quando ele estava falando a favor, ele né? Ele quis, traduzindo, ele quis falar assim: Xuxa, todo mundo tem aquela coisa grande, você sempre, né, como a rainha descendo da sua nave. Como ela se veste hoje no Dança em Brasil?
virou aquele mulherão lindo Exatamente. que ela sempre foi. Era isso que ele estava querendo dizer. Quando ela né? estava apresentando muito mais sóbria, com roupas Sim, comuns de que qualquer hominho, pessoa né? poderia Ele falou usar. de garoto americano, porque era tipo Ellen DeGeneres, aquela Isso. coisa toda, mais masculinizada. E ele sabia, estava acostumado com aquela beleza da Xuxa, né? E ele estava errado? Não estava. Porque Olha ela como ela trocou. tá agora. É Ela claro. trocou. Ela começou devagar e quando veio Dança em Brasil, explodiu de novo aquela Xuxa que todo mundo amava ver, né? É isso aí. Silvio Santos, eu sempre digo, parem para observar e parem para ouvir o que o Silvio Santos tem para dizer. Sempre. Sempre tem um toque Porque por trás, ele, entre sempre. linhas, ele sempre deixa alguma coisa. Gente, o cara vive há 60 anos, o cara vive televisão na rotina. Ele levanta cedo, vai gravar e vai fazer as coisas dele. Por favor, né? Se a gente não for dar valor e parar para ouvir um homem que tem uma experiência diária, tanto como empresário como artista em televisão, por favor, né? Eu acho que verdade, ele é o viu? único patrimônio que nós temos verdadeiramente. É o maior da E- televisão. sim, da televisão. Com certeza. E olha, quando a gente fala assim, o maior comunicador do mundo, aí o pessoal, lá vem os puxa-saco, aquela coisa toda. Mas, gente, de verdade, hoje é mais fácil, inclusive, você dosar isso por causa de canal a cabo. A gente tem acesso a muitos canais internacionais, você vai ver muitos artistas. A gente, por força da profissão, inclusive eu, já venho acompanhando isso há muito mais tempo. Eu posso dizer, né, que já viajei muito, já vi muita TV lá fora. E posso garantir para vocês, eu não vi nesses anos todos, e bota anos nisso, um comunicador lá fora, pelo menos, né, no lado ocidental, que se comparasse ao Silvio Santos. Não tem, nem ao Chacrinha e nem ao Silvio Santos. Então, pelo amor de Deus, vamos reconhecer, sabe? Não é questão de badalar, de puxar saco, não é nada disso, não. A maneira de você conferir isso, constatar isso, está aí. Hoje é fácil, mas a gente já via isso há muito tempo atrás. Ele é mesmo. E eu acho que isso devia ser um motivo de puro orgulho para todos nós, né? Sim, e quando a televisão realmente ainda estava capengando, ele já colocava a nave dentro do palco com um monte de brinquedo. Pode, sim, não, sabe? é verdade. O cara fazia as coisas acontecerem, gente. Então, e é isso É mesmo, mestre, é no mundo mestre. não existe a competência do Silvio Santos. Não tem. O talento, a capacidade de improviso, a criatividade, não tem de verdade. Que bom, né? Fica pra gente. Pelo menos nisso o Brasil é bom, vai. Com certeza. E quando você fala, não, Deus, puxa, tem. Mas, gente, a gente reverencia quem é bom. Quem é bom de verdade, a gente mostra a nossa reverência. Claro, Porque claro. assim, poxa, a gente tem que ter um norte também. Eu acho que todo comunicador precisa de um norte. E você se espelhar numa pessoa que é boa, saber reconhecer que naquela pessoa ela tem talento de verdade, porque poucas pessoas têm capacidade para apresentar um programa de televisão. Sim. Ele começou apresentando 8 horas, lembra disso, todos agora, os domingos? pouquíssimas pessoas conseguem fazer essa maratona que o Silvio faz. Sim. Aos 87 anos, ainda apresentando um programa de 4 horas de duração. Esse porque é o tempo menor, só que ele tem as outras Exatamente. atividades. Outro programa, Roda Tiago, Nova. e você 87 anos é você bárbaro, percebe que na própria emissora são 4.500 funcionários. Os funcionários todos querem fazer selfie com ele, todos Ele querem é um estar patrão perto querido, é verdade, do é Silvio verdade. Santos. É muito mais do que patrão. Né? Então, assim, podem falar que esse puxa-saco se for para puxa-saco, meu bem, trazer puxa-saco. Eu sou aplausos, Campos, né? entendeu? Exatamente. Então, assim, me desculpa, eu vou puxar saco sim. Vou puxar de quem? Não tem. Exatamente. Ele é bom, ele sabe fazer. Ele é bom. Daqui a pouco a gente mostra pra vocês a homenagem de uma das filhas do Silvio Santos, muito bonita. Essa dá pra gente levar a sério. Que era o cantor Naldo Bene. Ela fez uma declaração que me impressionou, porque é aquela história de não deixar marcas, né? Porque ele puxava mais pelo cabelo, empurrava, aquela coisa toda. Ela deu uma descrição. E eu fico muito preocupada com os filhos nessa história, porque o filho do Naldo tá aí nas redes sociais defendendo o pai, e o filho da Moranguinho tá aí nas redes sociais defendendo a mãe. Quer dizer, eles também estão sentindo essa pressão toda
né? Aliás, o filho do Naldo, o Pablo, ele estava em casa no dia da briga, da confusão, e ele preferiu ficar trancado no quarto dele para nem ver tudo isso, porque era uma coisa complicada, e deve mesmo ser complicada para ele, porque ontem na entrevista, a Branca, daqui a pouco vocês vão ver os trechos, a Branca também estava dizendo que quando ela apanhava do Naldo, às vezes ela apanhava na frente do filho que tinha 5 anos de idade. Então vocês imaginam, né, tudo isso, como ficou guardado dentro dele, é um trauma para uma criança, e ele vê essa cena, conviver com isso até agora, que ele é adolescente ainda, praticamente um jovem adulto, é muito complicado, né, gente? É de você se trancar no quarto mesmo ou sair correndo, porque é pesado demais, mas demais esse tipo de coisa. Você estava lá, Felipe? Tá, então conta pra gente. Na verdade, assim, ontem o que eu ouvi, o que eu presenciei através da Branca, foi realmente um show de... O que essa moça passou foi um show de horror, né? 15 anos, né? 15 anos, ela foi responsável por praticamente por todo o sucesso do Naldo, era a produtora do Naldo, ela que comandava todas as histórias, fazia as histórias acontecerem, e de repente ela foi trocada aí pela Moranguinho. Ela apanhava assim dele, ele chegou a agredir ela algumas vezes, e também e era muito rotineiro, puxão de cabelo, empurrões, e disse que... Ciumento. Disse que ele era extremamente ciumento, mas porém ela diz que ela foi traída sempre, né? Então quer dizer, o cara pega, né? Ele trai, e depois ele vai pra cima, que é muito nítido e é muito óbvio de quem usa, né? Tem o ditado, quem usa cuida, né? Exatamente, e ele, na verdade, a gente percebe que ela sofreu demais, essa é a grande verdade, sabe? O filho viu a mãe apanhando, foi um horror, sabe? Eu acho que essa moça passou, muito gente boa. Tá certo. Eu volto aqui já, vocês vão ver o vídeo. Eu quero falar para vocês o que eu achei do posicionamento da Branca também, conversando com a Luciana Gimenez. O Thiago Rocha vai dar a opinião dele. Daqui a pouco a gente mostra tudo mais completo ainda para vocês. Eu só vou fazer um intervalinho para a gente começar nossos recadinhos do bem, porque a Lu... Ontem, porque eu assisti o Super Pop, aliás, parabéns para toda a equipe do Super Pop por conseguir essa entrevista com a Branca, mas o pessoal falou, mas deve ter sido bom, porque ela ficou 15 anos com ele, se ela disse que apanhou durante... A gente ouve ou lê cada coisa assim, tão imbecil. Gente, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, e mais do que isso, sabe? Porque assim, se a pessoa já te agrediu e talvez você não tenha outras possibilidades, o que você vai fazer? Você vai morar embaixo da ponte? Como é que você vai lidar com toda aquela situação se sua vida já está já está sendo um verdadeiro inferno? Você quer que ele seja pior ainda do que está sendo? Então assim, gente, cada pessoa sabe o momento exato que tem para desabafar. É uma gota d'água hoje, outra manhã, chega uma hora que o copo transborda. A Moranguinho mesmo, ela não era agredida antes do casamento e só veio falar 7 anos depois. Por quê? Porque cada um tem seus motivos. A Moranguinho ainda vai explicar o motivo real dela ter sido agredida. É o medo e a dependência, são os dois maiores motivos das mulheres, sabe? E a maior, e ela disse uma história que foi muito engraçada, que ela dizia que ela não tinha a sensação que ela era agredida. Mas porque psicologicamente você vai perdendo, ela acha que era, né? E outra coisa, ela escolheu a Moranguinho para ser a protagonista do clipe do Naldo. Foi aí que eles se conheceram. Não foi. É isso que talvez a Branca não saiba. Não foi. O que todo mundo fala é que eles já tinham um caso há 1 ano. Ah, é? Exatamente. Bom, mas a versão oficial é essa mesmo. Que ela conta. Daí o que acontece? Ele é verdade. Ele saiu de casa 2 dias depois, dizendo para ela o seguinte: vou ali, vou ficar 90 dias com ela e depois eu volto pra você. Que isso? Você acredita? Que coisa eu vou louca, ali, eu fico 90 dias com ela e volto pra você.
Aí ela pegou e falou assim, não, você vai, você pega, se você vai, agora você vai ficar com ela e pode levar suas coisas também. Tá certo, né? Porque me surpreendeu muito o posicionamento da Branca Silva no Super Pop, porque eu me lembro muito bem que na época da separação, ela virou a rainha do barraco. Né? Isso. Era uma coisa louca e o Pablo metido no meio, a gente ficava também, todo mundo que cobria essa área ficava preocupado com o menino, porque a gente não vê as pessoas só como informação, viu, gente? A gente tá ali convivendo junto, vendo tudo acontecer, tendo que falar sobre isso, que sempre é uma coisa muito delicada, a gente pisa em ovos, né? E mexe também com a emoção da gente, com o coração da gente. Não é legal ficar vendo ninguém sofrer, não. Mas ela ficou uma fera. Ela se portou como aquela mulher que acha que o marido foi roubado dela, que ela foi traída, realmente. E é nesse tipo de situação que vem um outro discurso que eu acho simplesmente abominável. É mulher contra mulher por causa de um homem. Quando ninguém, eu detesto essa coisa, roubar o meu marido, roubar o meu namorado, minha namorada, meu noivo, minha noiva, sei lá o quê. Porque ninguém rouba ninguém. Né? Porque primeiro que ninguém é de ninguém e segundo que as pessoas vão porque querem. Ele não saiu de casa pela coleira, né? Ele não foi arrastado, não foi algemado, não foi chicoteado, não foi nada. É uma livre escolha. Então por que não, na hora de analisar a situação, não vem o lado do homem? Não, a mulher é a culpada. A gente já viu essa história na separação do Safadão. Graças a Deus agora, né, elas estão se dando pelo menos cordialmente em função das crianças. Acho isso muito saudável. Mas, por conta dessa história, eu achava que ontem a Branca, ao conversar com a Luciana Gimenez, ela viria com esse mesmo discurso, porque o que a gente mais viu de abominável nas redes sociais é aquela história, bem feito que ela apanhou, devia ter apanhado mais, porque olha o que dá roubar o marido da outra. Então, é uma mentalidade feminina, machista, e pior que homem machista é mulher machista, na verdade. E esse tipo de coisa não existe, ninguém rouba de ninguém e ninguém merece apanhar porque você de repente se apaixonou por um homem que era comprometido e ele veio para você. Acontece de monte. E ela não, ela teve um posicionamento, acho que durante esse tempo todo, esses 7, 10 anos aí, sei lá, a Branca amadureceu, pegou seu próprio rumo na vida. Depois do que ela conta desse inferno que o Felipe está narrando aqui, ela deve viver em paz, ela deve viver tranquila, né? O filho dela está criado praticamente. Então acho que toda essa mágoa, essa situação tão negativa e tão traumatizante que ela viveu foi depurando, porque ontem ela foi absolutamente elegante, equilibrada, fez colocações muito próprias, quando ela justifica inclusive, por que a Moranguinho pode não ter se separado do Naldo antes? Quando ela diz, eu acho que ela ficou pensando na filha dela, porque ela sabe que ela pensou no filho dela também. E eu acho cruel, muito cruel, quando as pessoas questionam, por que ficou tanto tempo junto? Por que não largou antes? Então algum interesse tinha. Como muita gente eu vejo nas redes sociais, largou o Naldo agora que o dinheiro acabou. Entendeu? Tem essas coisas que são perversas, gente, que elas são pano de fundo de toda a violência que a gente vê por aí. Por isso nós somos campeões de feminicídio no mundo. É o Brasil, por causa dessa mentalidade retrancada. Ninguém merece apanhar, ninguém merece ser espancada ou espancado, ninguém merece esse tipo de agressão, na verdade. E ela entendeu isso, não é? Ali a gente viu de mulher para mulher. Né? Aí ela sabia o que ela tinha passado, ela colocou o que ela entende que a outra tenha passado também. Então aquela coisa de uma contra a outra, ou bem feito, você merece, não existe mais. E isso vocês podem ter certeza que é subir um degrauzinho na escala da evolução, né? De se pensar diferente também como mulher nessa história de relacionamento com os parceiros de vida. Realmente eu achei muito legal. Parabéns para ela, gostei. Os dois eram muito jovens, né? Ela de 14 para 15 e ele de 16 para 17. Mas só que foi aquela coisa que ela disse, ela falou, quando eu casei, que eu achei isso muito interessante, ela falou assim, quando eu casei, eu tive que ser mãe, porque eu já tive, já engravidei e eu tive que parar minha vida e ser mãe.
Ele não, ele continuou sendo o Naldo. Mas é com homem assim, né? Ele continuou sendo o Naldo, ele foi viver, ele foi atrás, ele foi correr, ele foi, enfim. E aí sim, eu busquei junto com ele o sucesso, nós buscamos juntos a nossa história. Então ela tem uma parcela de responsabilidade muito grande no sucesso do Naldo. Mas isso ele sabe, né? Isso ele é obrigado a reconhecer. Já já o Thiago Rocha fala mais também. Daqui a pouco tem mais assuntos na nossa roda da fofoca. Mas falar de mais coisas, você conclui as suas impressões. Vai passar o vídeo, não vai passar o vídeo? O que vocês querem fazer aí? Pode falar, Olha, Thiago. a Branca, quando ela fala, hoje, a gente tem a plena certeza que ela está falando a verdade. Quando aquelas primeiras notícias, que era uma atrás da outra, quase todo dia tinha ou um barraco, ou briga por pensão. Era uma coisa séria. Você ficava desconfiado, você falava assim, será que isso está acontecendo? Porque também o Naldo, naquele momento, ele estava no auge da carreira dele. Sim. Estava no momento mais alto. Eu lembro que teve um artista... Ou água de coco, pra mim tanto faz. Adorava isso. Mas você lembra quando ele saiu na sacada de um prédio com um ator? Sim, e aí foi o Will Smith, não foi? Exatamente, foi. Lá no Rio de Janeiro, e todo mundo ovacionou, e o Will ficou boquiaberto com a popularidade do Naldo. Exatamente. Então assim, ele era o cara, e a gente imaginava que estava tudo certo, e que a Branca poderia ser uma desequilibrada que não estivesse falando Lé com Cré. Não estivesse aceitando a separação e pronto. É isso, mas nada como um dia após o outro. Nada como um dia após o outro, já diz Alcione, né, meu? Verdade. Então, é verdade. É isso mesmo, né? Aquela coisa, o tempo assim. Aí a Juliana Paz respondeu, né? Ela falou obrigada e botou 3 beijinhos aí para Paola Oliveira. E a gente espera que as coisas continuem nesse clima daqui para frente. Chega de disputa, de mágoa, né? Do público também não estar satisfeito, de ficar essa história no ar, puxa, não merecia, porque na verdade a Paola merece os parabéns também pela atuação dela, não merecia o troféu, mas parabéns com certeza, porque ela se superou muito, viu? Olha aí, olha como elas sempre se deram bem nos bastidores da novela. Foi só no domingo que a coisa deu uma estremecida por conta da mágoa aí da Juliana Paz em relação à premiação. Felipe Campos, boa tarde. Tudo bem, querido? Boa Tudo tarde, em paz? Sônia, Conta pra gente. O que você achou disso também? A gente chora num dia, ri no outro, né? Comemora no outro. Eu acho que a vida de televisão é a vida de artista, é a vida de emissora, e você não tem o que contestar. Porém, eu jamais colocaria eu jamais colocaria uma mensagem no Instagram. No caso da Paola Oliveira, chamaria a Juliana primeiro para conversar. Né? Eu acho que é óbvio que ela deve ter ficado chateada, enfim, e depois não ficaria mais com essa coisa de querer ficar pedindo desculpa. Tadinha, aí você vê que ficar, sabe, conseguiram estragar um pouco da alegria dela, né? Eu não colocaria, não. Até porque eu acho assim, óbvio, eu acho que a Juliana Paz, ela deu um show. Ela foi incrível na novela, mas também viver a vida de policial também não é fácil. Não, né? Imagina. E a Paola Oliveira, ela fez né? isso com afinco também, né? Mas a Juliana realmente hoje, né? Ela é eleita aí como a melhor atriz pela PCA, né? Não é festa da firma. Que é um dos maiores prêmios que nós temos no mercado, no mundo artístico, e que elege realmente as pessoas com talento. E ela ganhar esse prêmio foi sem dúvida, eu acho que... Tapa na cara da Eu falo, produção. meu amor, vingança é um prato que se serve frio. Aconteceu no domingo, na terça já tá tudo diferente, na verdade, né? Então é assim, palmas pra Juliana, palmas pra Paola também, vida que segue, na verdade. Ainda tem o M pela frente, só falta a Juliana ganhar. Pois é, já pensou, né? Aí realmente a coisa vai ficar séria. E foi bem que você falou mesmo, é festa da firma, né? Então, assim,
Eu acho que a Juliana ficou muito mais chateada por ser festa da firma, sabe? Sim. Aquela coisa Não, de... assim, né? Porque ela foi a grande protagonista do ano. Sim, ela foi a grande sem protagonista dúvida. Capa do de ano. Sem todas as dúvida. revistas, né? Entendeu? Destaque de todos os Todos os jornais. lugares. Público gostando muito da interpretação dela. Não gostava muito da personagem aí, é que eu já falei, que eu acho que pintou a encrenca toda. Essa divisão toda que acabou prejudicando as duas, em certo sentido, né? Porque a Paola não ficou 100% alegre depois de tudo, coitada. Eu acho que o que o Felipe levantou é importante a gente dizer. Não é comum, costumeiro ou rotineiro você pegar um print, olha só, ela ganhou o prêmio e tal. Não, mas então... Pra você ver como ela tentando pesou. adoçar, né, a Juliana. Não quer ficar com inimizade. Não, eu acho que a inimizade não precisava existir, até porque não foi a Paola que se escolheu para ganhar o prêmio. De jeito então, nenhum. se a Juliana tem alguma rusga ou algo para resolver, tem que resolver com a produção. Exatamente, não com ela, na verdade, né? E as duas saírem para ir tomar um chá, conversar, Dá bater 5? papo, dá 5. Uma mostrar o prêmio pra outra, né? Sabe? Comemorar Olha, o eu não tenho sucesso nada a da ver novela. com isso, você também não, entendeu? Porque nessa altura do campeonato, criar inimizade por uma questão tão boba como essa, né? Acho que foi mais uma estremecida, assim, no dia, por conta do choque mesmo da Juliana, né? E hoje, como você tem rede social, antigamente não, o artista passava o perrengue dele, mas passava em casa, conversava com o pai, com a mãe, com a tia. Agora, como você tem rede social, você fala, não, peraí, tarará, e vou resolver. E aí a gente acaba sabendo tudo o que acontece. E aliás, como, né, as redes sociais, elas são a maior plateia do mundo, seria uma coisa legal para o aplauso das duas, que elas pudessem tirar uma foto juntas, né? Quem sabe cada uma com seu prêmio, ou as duas se abraçando, se beijando, sei lá, para mostrar que realmente elas estão comemorando não só a vitória pessoal de cada uma, mas o grande sucesso desse trabalho no geral, que foi a novela A Força do Querer, também premiada pela APCA. Então, eu acho que isso seria um desfecho, tipo final feliz de novela, né? As duas acabam juntas, olha só que legal, numa boa, realmente. Então, não custa não, né? Faça uma foto, vocês duas juntas, como esses vídeos tão legais que vocês postavam, que eu acho que aí as duas torcidas, esse vídeo começa com a briga e aí, como é que termina? Não termina. Vamos ver. Ó a briga. Não, o troféu é meu. Não, o troféu é seu. Não é meu o troféu. É isso que a gente quer, na verdade. Adorei. Muito legal. Geisa e Bibi, as duas poderosas, na verdade, né? Muito legal. Bom, vamos começar a nossa roda da fofoca de hoje falando sobre a entrevista que a Branca Silva deu ontem ao Super Pop da Luciana Gimenez aqui na nossa Rede TV, onde ela confirmou que também apanhava do marido, sem desmerecer nem o trabalho de uma, nem o trabalho da outra, mas que tá muita gente falando assim, olha a vingança, olha como a justiça vem a cavalo, olha como a justiça tarda, mas não falha, todo tipo de comentário você já pode começar a ler aí nas redes sociais. Vou mostrar para vocês como é que a Paola Oliveira colocou a notícia aí da vitória, não é, da Juliana Paes, nesse prêmio de melhor atriz do ano de 2017 pela APCA, que é a Associação Paulista dos Críticos de Arte. Eu não sei se vocês têm aí em cima, mas é bem bonito. Ela coloca com a manchete, né? Juliana Paes ganha o prêmio, não sei o quê, e depois você começa a ler os comentários. Você acha mais ali no meio uma obrigada da própria Juliana Paes. Então quer dizer que se ontem a Juliana curtiu comentários que eram contra a Paola e acabou apagando, né, a própria homenagem que a Paola tinha emprestado, aliás, tinha prestado para ela, aí a coisa tá bem diferente hoje, bastante diferente mesmo, é a volta por cima, é a hora da vingança, realmente, não que seja uma coisa premeditada, porque eu acho que nem a Juliana Paes estava esperando isso, muito menos a Paola, mas aconteceu dessa maneira. Eu acho legal para os fãs também, tanto de uma quanto de outra, na verdade, né, foi uma coisa
coisa muito legal que de fato aconteceu. Olha, outra surpresa nessa premiação, que também achei merecidíssima, como eu falei para vocês, a Associação Paulista dos Críticos de Arte também vê o que se passa nos canais a cabo. E por conta disso, não só, além da Juliana, a novela A Força do Querer foi eleita como melhor novela também. Mas a Tata Werneck, por causa do Lady Night, ganhou como melhor apresentadora de TV, que é uma coisa que não aconteceria se a análise, não é, a votação fosse feita só em termos de TV aberta, dos grandes canais. Mas não, eles levam também em consideração a programação do a cabo, e aí justiça foi feita, porque realmente esse ano quem teve um destaque imenso como apresentadora de talk show, mas que repercutiu a beça, foi além do gênero do programa, né, foi a maneira realmente de conduzir, foi a Tata Werneck, que deve estar muito feliz. Aliás, ela está mesmo, porque ela deu uma declaração dizendo: sempre sonhei com ele, ou seja, com esse troféu, com essa premiação da Associação Paulista dos Críticos de Arte. Olha, com essa segunda temporada, ela realmente fez por merecer. Achei justíssimo, achei que o pessoal realmente acabou aí escolhendo muito bem. Então, os destaques da premiação: Juliana Paz, pela Bibi Perigosa, melhor atriz de 2017. Melhor novela, não poderia ser diferente. Enfrentou a maior polêmica, foi acusada de tanta coisa, né? A autora e a história dessa autora, que é a genial Glória Pérez, mas aí uma premiação também altamente gabaritada e que vai para a novela dela, que foi a melhor novela de maior repercussão da TV nesse ano. E Tata Werneck comemorando o título de apresentadora. Olha aqui, novela Força do Querer, ator, o Júlio Andrade, não é? Por Um Contra Todos na Fox e o Sob Pressão na Rede Globo de televisão, que ele fez. O diretor Luiz Fernando Carvalho, por Dois Irmãos na TV Globo. A série Sob Pressão, da Conspiração e da TV Globo. E Sob Pressão também teve vencedor ontem, que foi a Marjorie este ano, né? Também dessa minissérie, que foi ótima e vai ter segunda temporada. Programa Terra 2 da TV Cultura. Apresentadora Tata Werneck, Lady Night. Porque, na verdade, a categoria apresentador, seja homem, seja mulher, é uma categoria só, né? Então ela concorreu com vários homens e ela acabou ganhando realmente o troféu da APCA. Vocês já têm a mensagem aí, não tem? Daqui a pouquinho a gente acha, então, para poder mostrar para vocês, viu? E enquanto isso, vamos começando a nossa roda da fofoca com os nossos companheiros aqui. Ver o que eles acharam dessa coisa, né? Dessa reviravolta aí na vida da Juliana Paz, para que vocês possam saber também a opinião deles. Boa tarde, Thiago Rocha. Boa tarde, Sônia Abrão. Tudo bom, querido? Tudo jóia. Boa tarde para todo mundo. Viu como as coisas acontecem de repente? Mas você viu também como a gente tinha razão, que a gente falou no programa ontem, que esse lance não estava muito claro. Depois muita gente falou assim: Thiago, ela só ganhou, a Paola só ganhou porque é namorada de diretor da Globo. Aí é sacanagem. Falei ontem, aí é sacanagem. Ela tem méritos, nossa, entendeu? Mas se você quiser, ela deu show também, né? Com a outra, a Juliana Paz deu mais show que a Paola Oliveira. E ponto. E ponto final, era dela o troféu, parabéns né? A PCA, por reconhecer de fato os críticos de arte, né? Por reconhecer de fato quem é por não ter se equivocado, na verdade, né? Olha a mensagem. Essa mensagem da vitória da Juliana Paz foi postada pela Paola Oliveira, tá? A APCA elege os melhores da TV em 2017. A Força do Querer e Sob Pressão são destaques. Olha lá, a Isis Valverde, a sereia da novela Força do Querer, também curtiu, e a Adriane Galisteu. Mas a Isis é da novela, ela não entrou nem entre as 3 do Domingão do Faustão. Uma coisa que o pessoal reclamou muito também, não é? E a Paola Oliveira entrou lá, deu parabéns, botou um coraçãozinho.
Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV, não é? Olha, daqui a pouquinho, Thiago Rocha e Felipe Campos aqui conosco na nossa Roda da Fofoca. Mas na nossa primeira página, vale dizer que não há nada como um dia após o outro, porque depois de chorar no domingo, porque perdeu o troféu Domingão do Faustão como melhor atriz do ano, por seu desempenho como a Bibi Perigosa, a Juliana Paz acaba de ganhar um prêmio mais importante ainda que o da emissora em que ela trabalha. A Juliana Paz acaba de ser eleita a melhor atriz de 2017 pela Associação Paulista dos Críticos de Arte. É um prêmio que tem um peso enorme, porque o troféu, claro, do Domingão, ele é muito importante, mas ele é considerado festa da firma, sabe? Porque é só o pessoal da Rede Globo que ganha, na verdade. A Associação Paulista dos Críticos de Arte faz uma votação no geral, né? Nos destaques entre todas as emissoras, o cenário artístico, inclusive os canais a cabo. E a Juliana recebeu essa notícia, deve estar se sentindo vingada de toda a dor que ela sentiu por ter sido injustiçada no prêmio. E a gente volta a dizer, nada contra a Paola Oliveira, ali poderia ter acontecido até um empate, mas realmente o destaque do ano inteiro tinha sido a Juliana com a Bibi Perigosa. Foi muito esquisito, tanto que a reação toda das redes sociais do público no geral foi imensa. Como é que ela não ganha esse troféu? Não porque a Paola não tivesse feito um papel excelente, ela fez, ela teve uma atuação perfeita também, mas a Juliana tinha ido um degrauzinho acima e mereceria de fato esse troféu. Não veio, mas na sequência veio um troféu de uma importância maior, muito mais significativo na verdade, e esse troféu é dela. Não precisou esperar o quê? 48 horas? E aí veio a vingança. Agora, a Paola Oliveira, a gente não pode negar que ela lidou com essa situação que acabou não sendo fácil para ela também, que eu acredito que tenha empanado um pouco o brilho da festa e da alegria dela, toda essa polêmica em torno da premiação. Mesmo assim, ela se portou de uma maneira muito elegante o tempo todo. Ela até mandou uma mensagem, não é? Colocou lá no Instagram da Juliana Paz, dizendo: é nosso, se não fosse a Bibi, não existiria a Geisa, não existiria todo o núcleo. Ela tentou ser muito gentil, mas parece que ela não foi bem recebida, porque a Juliana Paz teria, isso segundo fofocas das redes sociais, mas tá ali para provar, na verdade é fato, que a Juliana acabou curtindo, não é? Uma seguidora que falou mal da Paola Oliveira, e depois aquela mensagem tão bonita que a Paola mandou ontem para Juliana, sumiu, desapareceu, o que, claro, só podemos chegar à conclusão de que realmente ela foi apagada pela própria Juliana Paz. E aí ficou uma coisa feia, né? Desnecessária, na verdade, mas vamos deixar por conta de toda a tristeza, de toda a mágoa, de toda a indignação, de toda a revolta que ela ficou, porque, como ela disse, ela tinha saído de casa na base do vai que é sua, né? Vai que realmente a vitória seria dela, e não foi. Foi uma surpresa para todo mundo, de fato, como a gente comentou ontem. E hoje, o que a gente tem para comentar é essa reviravolta. Essa história de melhor atriz realmente foi de surpresa atrás de surpresa. Primeiro ela perde lá no Domingão do Faustão, mas aí a Juliana dá a volta por cima nessa história da Associação Paulista dos Críticos de Arte, gente. Porque, olha, essa votação da Associação Paulista dos Críticos de Arte, ela é feita em uma reunião com os críticos do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo. Foi ontem essa votação, hoje já está aqui o resultado. Tem outros premiados que eu vou dizer para você quais são, mas de cara, melhor atriz Juliana Paz. E a festa de entrega do troféu também é uma coisa bonita, importante, que tem muita repercussão, na verdade, e ela deve vir a São Paulo para receber esse prêmio com toda certeza. Agora,
outra coisa bonitinha que a Paola fez, né? Eu acho que ela está tentando de todas as maneiras dar uma aliviada nessa situação, não deixar que isso acabe estremecendo a relação delas, que sempre foram amigas nos bastidores, postavam vários vídeos juntas, a Bibi e a Geisa, brincando, dançando, fazendo várias coisas, vocês se lembrem, né? Então me parece que a Paola está muito preocupada com isso, porque ela foi uma das primeiras a postar a notícia da premiação da Juliana Paz pela Associação Paulista dos Críticos de Arte, né? Tipo assim, aí agora me deixa curtir meu troféu em paz, olha aí, ela também ganhou o dela e mesmo assim ela parabenizou a Juliana, e a Juliana talvez mais feliz hoje, menos abalada com o choque da derrota na Globo, ela entrou lá no Instagram da Paola, disse obrigada e mandou uns beijinhos assim. Então a gente espera que é nesse pé que fique a coisa, porque acabou virando um empate. A Paola ganhou da Globo e a Juliana ganhou da Associação Paulista dos Críticos de Arte, que sem dúvida é um troféu de mais peso realmente, de maior importância do que esse que a Paola recebeu.